Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Descomplica Pra Gente. Hoje é dia 29 de abril e a nossa leitura de hoje foram dois capítulos. Hoje nós lemos os capítulos 22 e 23 de Segunda Reis. Estamos encerrando praticamente este livro. Amanhã será o encerramento. Mas eu tenho certeza que você está em dia com a sua leitura, eu tenho certeza que você está dedicado, você está dedicada. Não deixe atrasar a leitura, tá bom? A leitura de hoje nós aprendemos muitas coisas. Eu vou agora para a nossa vinheta e eu já volto para nós comentarmos um pouco sobre a leitura de hoje. Então não sai daí, aguarda só um minutinho que eu já volto. Solta a vinheta, editor. Olá, voltamos com o nosso canal Descomplica Pra Gente. Hoje a nossa leitura foi Segunda Reis, capítulos 22 e 23. No capítulo 22, nós lemos sobre o reinado de Josias em Judá. Lembre-se, o reino do norte não tem mais. Nós lemos na leitura passada ou na retrasada que os assírios eles tomaram Samaria. Oséias era o rei e eles então, Oséias tentou uma aliança com o Egito, aí o rei da Síria ficou sabendo, tomaram Samaria, dispersaram os judeus, levaram cativos alguns lá para a Síria, então o reino do norte deixou de existir. O ano era mais ou menos 722 antes de Cristo, quando o reino do norte acabou. Então agora nós só temos o reino do sul, só temos Judá agora, cuja capital é Jerusalém, mas por enquanto, vamos ver. Acompanha aí que amanhã você vai ficar sabendo o que vai acontecer com o reino de Judá também, tá bom? Mas o reino do norte deixou de existir porque o povo foi muito desobediente a Deus. Todos os reis lá do norte, desde Jeroboão, que foi o primeiro rei, até Oséias, que foi o último, os reis foram maus, sempre foram reis idólatras, implantaram o culto a Baal, culto a deuses, então levaram o Senhor à ira. E o Senhor, ele deu muitas chances, muitas oportunidades para aquele povo se arrependerem, mas eles não deixavam os maus caminhos e culminou com a destruição do reino do norte. Nós lemos isso lá no capítulo 17, né? Alguns capítulos para trás aí. Nós lemos isso, então não tem mais. Agora nós só temos o reino do sul, Judá, cuja capital é Jerusalém, e agora aqui Josias, ele reina em Judá. E Josias foi um bom rei. Josias, ele achou, ele repara o templo, né? Primeiro ele faz um reparo no templo, que o templo estava ali feio, porque Manassés, ele não cuidou muito bem das coisas de Deus, né? O rei Manassés foi um péssimo rei aqui em Judá, o rei mais mau que teve no reino de Judá foi Manassés. E aí acontece que Uquias, ele acha o livro da lei. O livro da lei, o que era? Quando Deus, lá no monte Sinai, em Horebe, Deus deu para Moisés as tábuas dos mandamentos, Deus também escreveu num livro as suas ordenanças, o que Deus queria daquele povo, para não procurar feiticeiro, para não adorar deuses estranhos. Enfim, Deus colocou num livro da lei, que não era os mandamentos, tá? Os 10 mandamentos foram escritos em tábuas de pedra e foram guardadas dentro da arca da aliança. O livro da lei, ele foi escrito por Moisés. Os mandamentos foi escrito por Deus em tábuas de pedra. O livro da lei foi escrito num livro, em pergaminhos, e foi escrito por Moisés, muito embora Deus tenha ditado essas palavras, e foram guardados ao lado da arca da aliança. Só que esse livro da lei, ele continha tudo que Israel precisava para poder obedecer a Deus. Todas as ordenanças, todas as regulamentações, todos os princípios, tudo estava ali no livro da lei. Quando Manassés ele reinou em Israel, que foi em Israel do Sul, né, em Judá, quando Manassés reinou em Judá, foi um rei muito mau, e esse livro da lei desapareceu. Ele não deu bola mais para o livro da lei, né? Ele não quis mais saber. Agora, Ilquias, quando Josias manda
arrumar o templo, reconstrói, repara o templo, e Uquias acha o livro da lei. E Uquias lê o livro da lei para Josias. E quando Josias fica sabendo do que estava escrito lá, nossa, Josias ficou muito preocupado. Aí Josias fez uma reforma, gente. Olha que coisa interessante. Josias, ele fez uma reforma religiosa dentro de Judá. Primeira coisa, ele mandou as casas, as pessoas ali tirarem tudo que era imagem, estatuetas da deusa Acera, de Baal, Baalins. Baalins eram pequenas estatuetas de Baal. Ele mandou acabar com tudo. Tirou a adoração lá dos altos, onde as pessoas adoravam sem ser em Jerusalém, no templo que Salomão havia construído. Enfim, ele fez uma reforma religiosa completa. Josias fez a coisa certa. Mas mesmo assim, Josias fazendo a coisa certa, infelizmente, a Bíblia diz assim, no capítulo 20, versículo 27, 26 e 27. No entanto, o Senhor não desistiu do furor da sua grande ira que se acendeu contra Judá por causa de todas as provocações com que Manassés o tinha irritado. Lembre-se, Manassés. Ele havia sumido com o livro da lei, agora Uquias acha. E o Senhor disse: removerei da minha presença também Judá, como removi Israel. E rejeitarei Jerusalém, a cidade que escolhi, e o templo do qual eu disse: o meu nome estará ali. Então Deus, mesmo Josias fazendo toda essa reforma religiosa, mas a paciência de Deus havia se esgotado ali com Judá também. Deus deu muitas e muitas oportunidades, agora era tarde demais. E assim como Deus permitiu que Israel do norte se acabasse, calma lá, amanhã nós vamos ver o que vai acontecer com o reino de Judá, tá bom? Então acompanhe a leitura. Mas uma coisa esteja certo, meu querido irmão, minha querida irmã. O que aconteceu com o reino de Judá e o que aconteceu com o reino de Israel e o que pode acontecer com o reino de Judá, não se esqueçam que Deus deu todas as oportunidades de arrependimento para aquele povo. Quantas e quantas vezes Deus não resgatou aquele povo, Deus salvou aquele povo. E o povo sempre virando as costas para Deus e adorando a deuses estranhos. Mas, muito bem, vamos continuar a nossa leitura. Espero que vocês tenham aprendido bastante até aqui e nós vamos continuar aprendendo também. Deus abençoe você e amanhã estaremos de volta aqui com o nosso próximo vídeo. Um abraço, até lá. Tchau, tchau.